No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de Notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Arnone. Radar de Notícias. Bom dia, pontualmente 7 horas da manhã. Estamos lá pela Rádio Imprensa FM 102,5 com transmissão simultânea, TV Guarulhos, canal 3 na net e acessível pela internet, tvguarulhos3.com.br. Manhã de terça-feira, 5 de abril de 2016, participe, 2451-2121, 2459-2727. Celular vivo do Radar, mande seu torpedo, seu WhatsApp, 99507-6900. 99507-6900. Bom dia, Carlos Arnone. Bom dia, Pedro Notaro, Roberto Samuel e amigos do Radar. Roberto Samuel, bom dia. Bom dia, Pedro Arnone. Bom dia a todos. E atenção, daqui a pouco, ao vivo aqui no estúdio, já está pelos bastidores o vereador e prefeiturável Guti do PSB. Participe, 99507-6900. E agora atenção para as principais manchetes dos principais jornais do país. Folha de São Paulo destaca: pedido de impeachment é golpe e nulo, diz Cardoso. Eu diria que a defesa do ex-ministro Cardoso é que foi nula. Totalmente. Né? Totalmente ineficaz. Ineficiente. Eu esperava algo mais Eu acho, sinceramente, de peso. não há o que fazer juridicamente. É uma defesa jurídica quando a questão é política. Exatamente. Então, rumor sobre combustíveis derruba ações da Petrobras. No Brasil, não pode nem baixar o preço da gasolina. Os diretores queriam achar, porque a gasolina no Brasil está 56, 65 mais cara do Brasil, né? Acima do menor preço. Aí o Conselho vetou. Não, pode baixar o preço, não. Não, vamos baixar, é que nem aqueles supermercadinhos, que você vende mais porque vende mais barato. Nós falamos, não vamos fazer não. Aí, o que aconteceu? Os preços das ações despencaram. É verdade. Nós estamos condenados a pagar a gasolina mais cara do Brasil. Infelizmente. No Brasil, uma das mais caras do mundo. Do mundo. Uma das mais caras do mundo. É. Governo de São Paulo adota torcida única nos clássicos após morte. Na verdade, nós tivemos bandidos travestidos de torcedores, né? Da Gaviões da Fiel, Mancha Verde, inclusive aqui em Guarulhos, meus cumprimentos à GCM e à Polícia Militar. E agora me pergunto, o governo do Estado tem esse poder autoritário, você não vai no jogo? Mas aí você diz para a federação que não vai ter policiamento, aí a federação não faz os jogos e vai atender o que os promotores e o Estado querem. Agora, vou dizer a você, Pedro, não dá. Foi preso um cara do Palmeiras, chefe de torcida, semana passada, porque agrediram os caras quando foram discutir sobre segurança. Na saída fizeram uma emboscada e quebraram os caras. Mataram um cidadão agora que não tinha nada a ver com a história. Eu acho que isso não tem nada a ver com o jogo em si. São as torcidas organizadas. Você sabe que a lei, ontem eu vi um negócio interessante na lei do estádio, porque é o seguinte, até 5 quilômetros da porta do estádio, até sim, é considerado crime envolvendo aquele jogo, aquele negócio. Se você der um tapa na orelha de um cara 5.500 metros, já não é mais. Então. Mas essas ações foram a 2.000 metros do estádio. Agora não dá para entender o que eles querem fazer. Eu acho que vai diminuir dentro do estádio. Sim. Fora do estádio. Continuar aumentado. Vamos. A minha torcida não pode entrar esse domingo. Vamos fazer um cerco aqui para pegar alguém na Zona Leste, pegar alguém. Agora de ontem no domingo em Guarulhos foi na Dutra, né? Exato. Não, foi ali na Praça 4 Centenário, no Bobódromo. Começou na Dutra, né? Mas ali foi no Bobódromo. Olha, e o que a gente fica bastante preocupado é que isso, como o Pedro falou, ultrapassou a questão do jogo. Não quer dizer mais jogo. Extrapolou a questão dos jogos. Inclusive, não é o seguinte, tem que acabar com o bandido. Não, exato, porque nós já tivemos casos, o policial estava me dizendo, num jogo do Corinthians em Santos, na Vila Belmiro, os torcedores marcaram um encontro aqui no Shopping Internacional para se agredirem. Sim, então isso é questão de bandidos, de quadrilhas organizadas, que vivem disso, né? A delegada responsável pela investigação, ela diz o seguinte, que conversou com as vítimas e elas não reconheceram. Segundo a informação dessa delegada, é costume de pessoal de torcida não reconhecer o inimigo
para cobrar bronca na rua entre eles O mesmos. jogo do Corinthians brigaram entre eles mesmos dentro do estádio. Não tem jeito. A grande pena é que foi uma vítima inocente, né? Que não tinha nada a ver com a Não, história do futebol. E o que fizeram dentro do metrô também, mulher com Vai. criança passando, eles atirando com rojão. Cá entre nós, hein? Aquela torcida corintiana presa na Bolívia deveria ter ficado na Bolívia. Então mesmo cara, um dos caras presos lá já arrumou confusão também lá no Mané Garrincha em Brasília. Arrumou ontem, foi preso de novo no domingo. Então, sou... Então, porque um menor na época assumiu o crime. Menor de Guarulhos, inclusive. E olha, e vale lembrar que boa parte dessas torcidas são patrocinadas pelas diretorias. É por isso que o governo agora quer que o ingresso seja comprado pela internet. Você tem que fazer um cadastro seu antes pela internet, porque se acontecer alguma coisa, você está facilmente identificável, né? Mas vamos ver se vai funcionar, né? Falam muito no Brasil, daqui a pouco esquece. Conseguiram acabar com isso em Londres, né? Os Os hooligans. que eram terríveis, acabaram. O Estadão de São Paulo destaca: governo avalia só dar cargos após votação de impeachment. Isso aqui aprenderam com os políticos de Guarulhos. Tem Né? muitos fazendo isso aqui, né? Tem vários. Isso aqui aprenderam com os políticos de Guarulhos, só depois da votação. Olha, tem aquela que também, se você engavetar isso aí, eu pago para você depois, tá? Essa manchete me surpreende. PT perde 1/3 dos prefeitos em São Paulo. Abandonaram o barco mesmo? Osasco, nós Mas o comentamos. próprio governo federal tinha dado uma época, um alerta, né? Quem quisesse para buscar um plano B. Eu sabia de Osasco. Aliás, Osasco é uma piada pronta, né? É o berço político do presidente estadual do PT, o Emílio. Ele não consegue tomar conta nem da cidade dele, vai tomar conta do estado. Uma tartaruga fugiu. Justiça penhora bens de Emerson Fittipaldi. Não foi rápido o suficiente. Rapaz, hein? 27 milhões em dívidas. Agora eu me pergunto, será que o Emerson está passando necessidade? Duvido. Particularmente não. E as plantações de laranja dele virou tudo pé de cana, mano. Duas fazendas já foram. Arrendada, né? Uma arrendou para cana. Porque a cana é tirar o dinheiro antes. Acaba com a sua terra. Acaba com a terra, né? Acaba, exatamente. Assassino do cartunista Glauco é morto na cadeia. Do Glauco, do filho do Glauco e mais 2, né? Estava na hora de descansar, né? Senão ele ia sair de novo, ia matar mais 2, 3. Vai com Deus, viu? Aliás, ele matou o Glauco e o filho e disseram que ele tinha problemas. Esquizofrenia. Internaram ele 3 anos. Saiu da internação, Vai gostar de dinheiro, roubar. Não é, não gostar de dinheiro. É louco, mas gostar de dinheiro. Não rasgava não. Eu conheço um monte de louco assim. Eu também. Jornal Guarulhos hoje destaca: incentivos fiscais da União causaram prejuízo de 93 milhões de reais à cidade. A NTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, deve destinar 3 bilhões e 400 milhões de reais para obras de mobilidade na cidade. Rapaz, é IPIPU ou é IPU? IPI. A ideia foi essa, IPI. Não, mas o mancheteiro daí deve estar fazendo um bico na folha também. Essa manchete é que me chama a atenção. 3 bilhões e 400 milhões de reais. Entre as obras estão o trevo de acesso à Avenida Jaco Pêssego e a implantação da via marginal. Aleluia, é uma obra muito esperada em Guarulhos, né? A ligação de Guarulhos com a Jaco Vou Pêssego. convidar o Atílio para vir aqui para explicar isso para nós. E Flamengo conhece seus adversários para a próxima fase da A3. Agora vai. Não sei se você viu, Arnone, Roberto, Virgílio Rocha. Há uma investigação em curso na Polícia Civil de São Paulo, dizendo que suspeitas de vendas de resultados na Série A3. Já estão brigando faz tempo na justiça. Mas o Flamengo pode ter certeza que nisso aí nunca foi beneficiado. Porque isso aí você tem que pagar, filho. Não é de graça, não. O Corinthians? Não tem nada a ver com isso aí. Eu acho que o Arnaldo deve lembrar daquele grande escândalo que teve nos anos 90, ano 2000. Aquela revista Placar. Tinha um amigo meu, Roberto Catani, era árbitro. Isso é catando de tudo. Coitado, ele estava no meio. Sumiu o Catani, era um grande árbitro, sumiu. 7h09, Folha Metropolitana destaca: sem médicos, UPAs e HMU não atendem os pacientes. Aliás, olha, foi ali no Maria Dirce, São João, Lavras, Paraíso, e ontem à tarde o HMU. O que eu apurei, pelo que eu soube, há uma determinação do Ministério Público Estadual que os médicos cumpram o horário com identificação biométrica. Exatamente. Ou seja, digital. E isso
tem mudado totalmente a rotina dos médicos. E Atrapalha. não está dando certo. E o que eu gostaria de saber do secretário Carlão Derman, que é o vice-prefeito, por que não estão contratando médicos em Guarulhos? Não tem dinheiro para pagar os que tem, se quer contratar mais. Mas vocês estão sendo demitidos? Pedro, alguns médicos saíram, foram demitidos. Na verdade, não estão repondo os médicos. Exato. Não estão repondo os médicos. Também você pega um médico e manda lá para o Pimentas, manda lá para... Ele não vai. Mas pode falar que não. Eu tenho de casos de médicos que se ofereceram para trabalhar em Guarulhos e não foram chamados até hoje. Olha, eu gosto Mas tinha hora que chamar também, mandar lá para aquele fundo. Será? Quantos já saíram, Pedro? Mas saíram por causa do biomédico. Não, e saíram porque mandaram para as quebradas. Ninguém quer ser médico. Eu quero saber por que não estão contratando novos médicos. Olha, duas coisas. O Carlão Derman, o vice-prefeito, já chegou a dizer aqui que tenta, mas não aparece médicos. Ele já abre concurso todo ano e não aparece médico. Um médico pediu para perguntar, eu pergunto no ar. Quando foi o último concurso para médico? Não, vamos perguntar isso para o Carlão Derman. Não dá para ele. Uma outra questão que o doutor Luciano Cirilo, ele sempre comenta, que às vezes não é muita má vontade do médico de ir para uma periferia. Não. É que às vezes existe muita dificuldade. Não, existe muita dificuldade, até falta de segurança. E isso é verdade, Olha, a prefeitura de Guarulhos não está contratando novos médicos. Vamos ver. Eis o X da questão. Por quê? Uns dizem que tem a ver com aquele decreto, né, do prefeito Almeida. Enfim, uma pergunta. O último concurso para médicos. O médico tem 10, 12 empregos também. Ele não dá certo, vai ter que ficar 8 horas no lugar só. Olha, eu vou sugerir para o Arnônia, quando o Pedro viajar, a gente fazer aqui o ponto biométrico. Exato. Tem uns caras que fogem. Na verdade, gostou da ideia? Protesto por moradia fecha Fernandias. Tráfego da pista sentido São Paulo, no limite entre Guarulhos e a capital. Um congestionamento terrível, depois concordaram em abrir meia pista, e aí aquele congestionamento de 6, 7 quilômetros, porque no Brasil é assim. Quer protestar? No Brasil, você ser motorista, tem que trabalhar de carro, ou ser motorista de ônibus é profissão perigo. Verdade. Porque, um bate com o dedão não sei aonde, já faz um protesto, fecha a rodovia. Outro fecha a rodovia. Quer moradia? O que o motorista vai fazer para resolver o problema da moradia? O que é isso aqui, desapropriação? Olha, e pode ter certeza que vai acontecer isso também em Guarulhos, porque está tendo muita invasão ali no entorno do Rodoanel Norte. Não, ali vai ficar fixo. Vai ser a nossa linha vermelha. Vai ser falar do Rio, né? Engraçado que a reportagem não fala qual é a comunidade. Também pegaram da agência Estado, tá certo. Não sabem. 7h13. Vamos lá, rápido intervalo. Em seguida, hein? Nem nós. Nem nós não sabemos. Não, mas nós vamos descobrir. Vamos tentar descobrir. Vamos lá. Mas se você se habilitou a fazer, faça bem feito. 7h13. Vamos ao rápido intervalo. Voltaremos em seguida com o vereador e prefeiturável Guti aqui no estúdio. Como seria um mundo perfeito para você? Seria feito de compras e presentes todos os dias? Ou teria diversão, passeio e lazer a todo momento? Ou ainda cheio de sabores e um cardápio variado de atrações? No Internacional Shopping Guarulhos, você vive todos esses mundos em um só lugar. Mais de 300 lojas, 14 salas de cinema Stadium e uma 3D. O maior parque de diversões indoor do Brasil. Boliche, praça de alimentação completa e muito mais. Venha para o Internacional Shopping Guarulhos. Seu mundo acontece aqui. Dutra, saída 225. A Comercial Radar é líder no fornecimento de produtos de limpeza, higiene e descartáveis em indústrias, escolas, condomínios, sindicatos, associações e empresas, onde a limpeza é fundamental. Lixeiras, sacos de lixo, toalheiros, papel toalha e papel higiênico, saboneteiras, álcool em gel, produtos para piscinas e tudo que a sua empresa e a sua casa precisam para a limpeza do dia a dia em um só lugar, com estacionamento na porta e atendimento personalizado pelo nosso televendas. Ligue 2408-4044. Acesse www.comercialradar.com.br ou visite-nos na Avenida Monteiro Lobato 905, no Macedo, em Guarulhos, próximo ao Teatro Adamastor. O
O Shopping Bom Sucesso oferece a seus clientes diversas marcas consolidadas no varejo nacional, em moda, artigos para o lar e eletroeletrônicos. Uma boa estrutura de serviços e praças de alimentação. 132 lojas, 6 salas de cinema, diversão, parque e games. Shopping Bom Sucesso, Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5308, Guarulhos. Acesse www.shoppingbomsucesso.com.br. Atenção, consumidor guarulhense! Para fazer reclamações ou esclarecer dúvidas sobre consumo na cidade, ligue para o Procon Guarulhos, 2468-0008. A ProGuaru percorre Guarulhos limpando nossas ruas e trazendo mais qualidade de vida. Uma rua limpa significa mais saúde para toda a família. Para que esse trabalho renda ainda mais, necessitamos de um grande aliado. Você, não jogue lixo nem entulho nas ruas. Num dia de chuva, tudo vai parar na boca de lobo e a enchente vai entrar na nossa casa. Vamos cuidar de Guarulhos como ela merece. Guarulhos é a nossa casa. Ligue para a ProGuaru, 2475-9000. ProGuaru, a serviço da Prefeitura, trabalhando pela cidade. A Unimed Guarulhos disponibiliza uma nova unidade para atendimento exclusivo materno-infantil, na Avenida Emílio Ribas, 322, Vila Zanardi. Estrutura de maternidade e amplo centro cirúrgico e centro de diagnóstico. Pronto atendimento pediátrico e internação materno-infantil. Equipe multidisciplinar para atendimento humanizado e especializado. Ligue Unimed 0800 770 2500. Unimed Guarulhos. Qualidade que faz a diferença. 7h16, 7h16, Radar de Notícias ao vivo. Já conosco no estúdio o vereador Guti, do PSB. Bom dia, vereador. Bom dia, Pedro. Bom dia, Arnone. Bom dia, vereador. Mais uma vez, prazer estar aqui e poder falar um pouquinho com vocês. Vamos falar sobre saúde, vereador. O senhor vistoriou nesse final de semana as UPAs, né? Problema de falta de médico. O que está acontecendo, vereador? Bom, eu estive na UPA São João, no PA Paraíso e no PA Maria Dias. Na UPA São João e no PA Paraíso não tinha médico algum. Cheguei... Nenhum. Eram para ter 4 em cada unidade e não tinha nenhum. E a justificativa, né, mais variada, está desde sexta-feira, nós não sabemos o que está acontecendo. Então, nem a gerência eu encontrei lá, né, consegui falar com funcionários. E, infelizmente, está catastrófico. Já no Paraíso, no Pré-Paraíso, tinha os médicos estavam lá, estavam atendendo, só que, pelos relatos dos funcionários, o raio-x estava 38 dias quebrado, um simples reparo de raio-x. E aí agora a gente lê no jornal também que o HMU teve que fechar as portas. Então, é uma vergonha. Isso está acontecendo numa cidade desse tamanho, não tem planejamento, é vexaminoso mesmo. Agora, vereador, nós recebemos informações ontem que teria algo a ver com o sistema biométrico, né? Que os médicos agora são obrigados a registrar a presença. O senhor observou isso também, não? Então, não é uma resposta oficial, mas é o que a gente perguntando no meio médico. Parece ter uma evasão mesmo de médicos aqui da cidade, não sei qual é o motivo, não sei se é o ponto, se é o salário, enfim, tem uma evasão e a prefeitura não está tendo habilidade para repor. E o principal, eles criticam a terceirizada, que é a Fundação ABC, que a gestão deles é péssima. Enquanto existia uma outra gestão, as coisas até que funcionavam, mas agora não está funcionando por inabilidade. Por que não troca de gestão? É o correto, né? Vou pedir uma parte ao vereador. As informações do repórter Rodrigo Souza, na viatura Vigorito. Bom dia. Bom dia, Pedro, Arnone, vereador Guti, a todos que nos acompanham. Pois é, Pedro, eu estou hoje também acompanhando a questão da saúde aqui na cidade. Já estive no Hospital Municipal de Urgência, HMU, agora estou aqui em frente ao ponto de atendimento aqui do Paraíso. Infelizmente, esse problema que o vereador acaba de apontar, ele persiste, Pedro. Quando eu conversei com alguns funcionários aqui do PA, não houve médico durante toda a noite. Pacientes que chegavam aqui, eles eram encaminhados tanto para a UPA São João, que a gente também sabe que está com problema, quanto para o HMU. Segundo me falaram agora pela manhã, provavelmente não vai ter médico também aqui no pronto atendimento, continuam remanejando os pacientes. E não é só clínico não, viu, Pedro? Pediatra também, que é muito procurado aqui, não está tendo. Enquanto eu estava aqui conversando com o funcionário, 2 pais chegaram aqui com as crianças e foram orientados
a levá-los até o hospital da criança no centro da cidade. Situação bastante delicada por aqui, principalmente porque o PA aqui do Jardim Paraíso, ele atende milhares de pessoas de toda a região aqui, Pedro. Ô Rodrigo, então o PA Paraíso nesse momento, ou durante toda a noite, sem qualquer médico, é isso? Sem qualquer médico, e segundo a informação que eu tive ontem, durante o dia, Pedro, o atendimento foi feito escalonado. Esse funcionário me falou que a cada 1 hora ontem, parece que tinha 1 ou 2 médicos aqui, eles estavam atendendo apenas 6 pessoas. Até o momento, segundo me falou, não há atendimento. Eu vou ficar por aqui mais um pouco, porque dizer que pode ter alguma modificação, pode aparecer algum profissional aqui nas próximas horas. Até o momento, quem estiver nos ouvindo e precisar de atendimento médico, não vem aqui para o PA Paraíso. Procura um outro serviço, Pedro. Ok, Rodrigo Souza, obrigado pela participação. Eu lembrei da doutora Graciane Figueiredo, ela que dirigia esse PA Paraíso era uma referência, hein? Era uma referência em atendimento. É verdade. E agora ele foi terceirizado e virou uma referência também, né? Péssimo atendimento. E segundo relatos, que eu não estive na sexta-feira, nem no sábado, né? Fui ao domingo, mas segundo relatos, o PA Paraíso em específico não está funcionando desde sexta-feira, não tem médico desde sexta-feira. Não é uma coisa esporádica, parece que virou rotina. Não é tão longe assim, né? Não é tão... Não, estou te falando. Questão de segurança. Aqui na Praça 8, pô. Otávio Braga, no final do Otávio Braga, praticamente. Tudo terceirizados? Esses grandes sim, né, vereador? Os UPAs e os grandes PAs estão terceirizados. Estão ferrados. E o HMU, ontem não teve atendimento. O secretário da Irmã de Saúde, nós vamos saber por que não estamos contratando um médico. Alguma restrição, vereador? Não estão falando que aquele decreto restringe? Então, exatamente. Existe um decreto que não só para a classe médica, mas um decreto em sua totalidade que restringe a contratação de mais de... Tem uma migração de horas que o médico pode fazer de 20 a 24 horas, 28 horas, enfim, aumentar o seu nível de hora trabalhada. Isso não significa hora extra, é outra coisa. Mas tem a hora extra também, tem a contratação de novos médicos por concurso. Então, esse decreto, ele engessou tudo e não se pode fazer mais nada. Então, é óbvio, se você não pode contratar e está perdendo o médico, é lógico que você vai ficar sem médico. Aliás, aconteceu com os professores também, né, vereador Guti? Os professores tiveram a carga reduzida, né? Exatamente. Eles optaram por uma carga horária maior e agora, a partir de 1º de abril, foram obrigados a reduzir a jornada de trabalho. Exatamente. Bom, vereador, chegando aqui pergunta, jornalista Fábio Carleto pergunta, há um vídeo apócrifo, clandestino, circulando pelas redes sociais, criticando o seu pai, né? Não é de Celestino, não, é clandestino. Ele quer saber o que o senhor tem a dizer sobre esse vídeo. Bom, primeiro que é um vídeo covarde, né? É um ato totalmente covarde e mentiroso, né? O principal, mentiroso. Primeiro, meu pai, ele ficou um determinado período, ele seu vizinho, então a viatura sempre iria buscar para que ele fizesse o seu trabalho, enfim, fizesse as vistorias, ele fazia campana de madrugada, sua folha de ponto assinada, com falta, né, porque o fantasma, porque para quem não sabe, foi veiculado um vídeo que meu pai era funcionário fantasma. Então o fantasma, ele não tem falta, né, o fantasma, se é fantasma, então com algumas faltas. Então, realmente, é algo absurdo que a gente tem que rechaçar mesmo, é um jeito velho de fazer política. Até acompanhei nas redes, Pedro, você falando, isso é um vídeo apócrifo, não sai de uma certa forma massificando isso, que pode dar problema. E, realmente, quem propaga também está cometendo... Aliás, eu tentei explicar isso até para pessoas que deveriam entender, que você não pode divulgar um vídeo clandestino. Você está cometendo um crime. Mas as pessoas têm uma dificuldade, viu? Não, eles acham que chegou aqui no meu celular, se eu mandar para frente, mandei. Não, publicando nas redes sociais. Agora, vereador, o Fábio Carleto quer saber, o senhor desconfia de quem seja o autor? Não tem como saber quem é o autor. A gente está fazendo o melhor possível para descobrir, identificar. Só que o perfil é fácil, né? É aquele que não quer perder o poder a qualquer custo, né? Ou aquele que quer ganhar o poder a qualquer custo. O perfil a gente tem. E o curioso que essas mentiras só vieram depois que foi divulgada uma pesquisa ao qual meu nome aparece em primeiro lugar. Então, enquanto isso, nada acontecia. Agora, essas mentiras virão durante a pré-campanha, durante a campanha. A gente tem que saber lidar com isso, porque o jogo, infelizmente, de alguns é sujo. Só que eu não vou fazer parte disso, pode ter certeza. E estou comentando isso, em nenhum momento comentei, em respeito ao seu programa, em respeito ao Fábio que perguntou.
Mas, infelizmente, a gente tem que se livrar dessas calúnias e do jeito velho de fazer política. Só observando, né? O vereador Guto já foi vítima disso, o Eli Correia também já foi vítima disso, né? Isso, em relação ao vídeo que ataca o vereador Guto, só uma observação, o locutor é profissional e a produção também não é amadora, né? É bem perceptível isso. O Roberto, nas eleições anteriores, era vítima foi muito atacado também, covardemente. O Aécio Neves, a palavra correta. O Aécio Neves foi atacado. Eu acredito que o confronto, deve existir o confronto de ideias, mas a pessoa deve se nominar. Então, a partir do momento, o seu governo, a sua administração está errada, quem está falando aqui é o Guti, isso está acontecendo. Pronto, e as pessoas querem isso, elas querem que você se identifique, que você mostre o caminho. Só trabalham no anonimato, com certeza. É a tática predileta. Aldrey Pacaterra, do CK, pergunta o que o senhor acha da administração do prefeito Almeida do PT. Bom, essa pergunta dá para traduzir em uma palavra, catastrófica. Catastrófica. São raros os setores ao qual Guarulhos ainda mantém algo bom, o resto é catastrófico. Falamos aqui de saúde no início do bloco. É uma catástrofe, não tem médico, então não existe saúde. Pego o trânsito e o transporte, catástrofe. Não temos uma via sequer com muito buraco, parece que muitas vezes a gente vive em Iraque. Eu não estou falando de regiões, rincões de Guarulhos, não, estou falando de ruas centrais. Então não existe um setor ao qual você analise e não seja uma catástrofe. Agora pergunta, está desgovernado. O Arnaldo Guti é um cara jovem. E o esporte? Ele gosta de esporte? Porque o esporte em Guarulhos rápido, né? Verdade. O esporte acabou também, e isso já não é de uma única gestão, isso vem há mais de 15 anos, que não se investe, isso é característica, não é só de Guarulhos. Se nós analisarmos, em várias prefeituras administradas pelo PT, você percebe nitidamente que o esporte despenca, que o esporte não é prioridade alguma. E é óbvio que para você resgatar, até mesmo, não somente dar uma perspectiva de vida diferente para aquelas crianças, para aqueles jovens, que pode virar alguém no futuro famoso, enfim, que consiga desempenhar, sair do anonimato, se destacar bem. O esporte é uma ferramenta para isso. Mas a gente não está falando só disso, a gente está falando do brilho de uma cidade também. Quando tem um esporte bom, quando tem um esporte salutável, a cidade é outra, a cidade ela fica Nós já fomos fervorosa. Capital Nacional do Esporte. Exatamente. E nós estamos, eu tenho um pré-candidato lá no meu partido, que é o Wilson Davi, que é um esportista, foi o primeiro medalhista olímpico. Excelente nome. Fantástico, ele está me auxiliando, né, nessa busca por fazer algo, um plano de governo. Óbvio que a gente não pode falar ainda, a lei não permite, mas um plano de governo para o esporte que realmente gaste pouco, mas que faça acontecer. Me permita registrar que o Wilson Davi, na pessoa dele, eu vou cumprimentar todos os envolvidos, né? Fizeram um belíssimo espetáculo de vôlei de praia no Bosque Maia, né? Nesse final de semana. Eu tive a oportunidade de assistir. Olha, o público estava lá. Então nós percebemos que há público, sim, querendo. Eu joguei. Jogou? A bola caiu lá fora, estava lá de fora. Então, uma belíssima ideia. É verdade. Aliás, eu sempre defendi que deveria haver uma quadra fixa, né, lá no Bosque Maia de vôlei de praia. Eu acho que... Agora, vereador Guti, eu tenho uma pergunta aqui no meu Facebook, o Carlos Alberto Beto. Ele disse assim, criticar é fácil. Exatamente. O PT mesmo chegou ao poder criticando muito bem as administrações do Jovino, do Neves, do Papoco, do Tomeu. Agora quer saber efetivamente o que o senhor pretende fazer para sanar as dívidas, as finanças da prefeitura? Bom, Pedro, isso em alguns lugares eu já acabei falando. Obviamente que detalhar plano de governo, como eu acabei de dizer, a gente não pode fazer ainda, por virtude de lei. Mas são dois princípios básicos. O ano passado nós fechamos o ano praticamente devendo meio bi, sem contar a dívida da Sabesp do SAAI com a Sabesp. E aí isso já vira praticamente um orçamento inteiro se juntar essas duas dívidas. Mas o principal, a gente tem aí uma enxurrada, um cabide enorme de emprego dos comissionados na cidade. Isso tem que ser reduzido drasticamente. E aí você começa... Só isso não vai resolver. Só isso não resolve. Aí você começa a recuperar um pouco do seu poder de investimento. Outra questão, você tem que rever todos os contratos, auditar todos os contratos, saber quais são os contratos burros. Quando eu falo burro, é aquele contrato que existe,
que ele está sendo pago, mas que não leva a lugar nenhum e desperdiça o nosso dinheiro. Por exemplo, o espanta-pombo. Aí tem outros contratos que aí gera algum tipo de suspeita. Esses têm que ser oferidos também. Piscinas. Temos e buscar outras fontes de recurso. Por exemplo, eu sempre falo o BID, né, vários municípios no Brasil estão indo buscar recurso no BID, que é o Banco Internacional de Desenvolvimento. O Paraná, por exemplo, aí estamos falando de um estado, mas conseguiu recentemente 600 milhões de reais. Então, Guarulhos, que tem um orçamento potente, conseguiria, por ano, uma quantia grande para você pavimentar as ruas que ainda não estão pavimentadas, enfim. E você trabalha com dinheiro também a longo prazo, né, de devolução. Tem vários tipos de fomento na França, por exemplo, que é dinheiro a fundo perdido. Então, tem que saber buscar, tem que ter projeto. Se não tiver projeto, não tem como. Então, mas tem gente competente. Então, são essas 3 receitas. Cortar caro comissionado, rever todos os contratos e buscar dinheiro de forma inteligente em outras plataformas. O João Carlos Panocchia pergunta: qual a fórmula que o vereador, mais ou menos o senhor está explicando, utilizará para resgatar a credibilidade do governo caso o senhor seja prefeito de Guarulhos? Quanto à credibilidade, né, isso é uma forma econômica que eu falei de você conseguir ter um pouco mais de poder de investimento. Agora, a credibilidade é você mostrar realmente que o governo está totalmente preparado, é diferente. Então, utilizar secretários extremamente competentes, técnicos, nas suas pastas, e não, por exemplo, pegar um advogado para ser secretário de saúde, isso não funciona. Pegar gente de fora para ser secretário de trânsito, isso já está mais do que provado que não funciona. Então, pessoas daqui e pessoas especialistas. Nós temos quase 1.300.000 pessoas. Não é possível que não temos técnicos competentes aqui na nossa cidade. O vereador Guti, o Fabrício de Moraes quer saber a sua visão e propostas para o funcionalismo público. Bom, o funcionalismo, ele tem que ser extremamente valorado. Isso é óbvio. Primeiro que quantas ameaças de greves, quantas greves tivemos nos últimos anos. E se realmente houver uma greve de um período razoável, a cidade para. A cidade só não parou ainda porque os funcionários funcionários públicos foram pacientes e fizeram a sua briga justa, mas eles não resolveram parar de fato por muito tempo. Então, a cidade não parou por causa deles. Então, tem que se valorizar, com certeza. O plano de carreira foi votado para alguns funcionários recentemente, mas só isso não basta. Então, você precisa mostrar que o funcionário, ele pertence ao município e o principal, prefeitos virão, vereadores virão, sairão em 4 anos, voltarão, sairão. O funcionário público concursado vai ficar por 5, 6, 7 prefeitos. Vereador, só me permita fazer uma observação. Muitos acham que o fato do servidor ser comissionado, ele não é bom. E também aí tem uma expectativa, o cara é concursado, o cara é ótimo. Eu acho que nós temos que rever isso também, né? Não, com certeza. Não dá para você generalizar tudo. Exatamente. A questão do comissionamento, em nenhum momento eu falo aqui em competência. A gente fala em quantidade. É uma quantidade exacerbada. Não estou falando, os comissionados, tem muito comissionado extremamente capacitado, que está desempenhando um trabalho maravilhoso. Mas é uma quantidade enorme, isso tem que ser cortado. E o concursado também, existem alguns concursados, obviamente que não é a maioria, é uma pequena parte, mas que sentem em cima do cargo e não está nem aí para nada. Exato. Isso é fato. O Val Calisto quer saber se o vereador tem algum projeto para melhorar a comunidade do Jardim Fátima, que o bairro está abandonado. Não só o Jardim Fátima, mas por onde a gente anda, infelizmente, a gente vê o abandono da cidade, o desprendimento do atual prefeito. Parece, até acho que eu li em alguma coluna hoje, que o secretário da Saúde, por exemplo, já que iniciamos o programa falando de saúde, parece que ele está dormindo em berço esplêndido. Foi esse o termo que usaram aqui. Porque parece que não é com ele. Como é que a cidade está acabando? Então, as pessoas, muitas vezes, elas sabem da dificuldade do município, mas ela quer ver o agente político lá, batalhando, falando, tá ruim, mas vamos tentar mudar, dando atenção, exatamente. Aliás, eu conversava ontem com o ex-vereador José Mário e falei exatamente o que eu vou falar agora aqui. Se houve esse decreto engessando a Secretaria de Saúde, o Derman, como vice-prefeito, ele tem que se rebelar. Ele tem autoridade política e moral. O vice-prefeito também não é só enfeite, não. O vice-prefeito tem hora que tem que bater na mesa também. Não é possível. A Secretaria de Saúde está engessada.
Se é que tem gesso na Secretaria de Saúde, né? Vereador, vamos falar da Câmara. O que você achou daquela manobra do presidente Jesus de dar uma canetada, a bola é minha, quem manda sou eu e tchau? Foi um tanto quanto arbitrário. Uma coisa, para o telespectador entender, chega um pedido de impeachment, o presidente analisa e fala, não há cabimento, não há os elementos objetivos e objetivos, não há cabimento, arquivas. Outra coisa é ele receber, manifestar favoravelmente, acolhe o pedido, começa a formar a comissão, nomear os vereadores que vão participar de uma comissão para estudar o impeachment, para ver se vai virar uma comissão processante, e depois de uma Semana Santa, que não teve trabalho, simplesmente, acabou, não tem mais, o que era bom não é mais bom, esse pedido de impeachment não funciona mais. Então, é arbitrário, é muito estranho. Cunha lá, cunha aqui? Exatamente. Então, depois da Semana Santa, Jesus ressuscitou a ideia de... E no interior a gente usava a cunha só para quebrar o pau. Um pau muito grande, você punha a cunha. Ele muda de partido e muda de posição, é complicado. Agora, o senhor tentou acabar com as férias de julho na Câmara? De novo, né? Em 2014, é um fato curioso que eu não sabia disso. Eu estava explicando para o vereador Guto, ele é muito novo. Em 1990, o então vereador Humberto Ramalho acabou com o recesso em julho. Durou 1 ou 2 anos, aí os vereadores voltaram com o recesso. Já houve no passado? Eu não sabia. Bom, em 2014, eu apresentei esse projeto, né? E, primeiro... Tomou uma canetada. Não, foi arquivado de forma súbita, não foi nem a plenário para ser votado. Mas o que me motivou? Primeiro, julho, os funcionários da Câmara estão todos lá, os técnicos estão todos lá. Um mês você consegue fazer 8 reuniões ordinárias. No mínimo. Então, a gente consegue ser muito mais produtivo, fiscalizar muito mais, fazer projetos de lei. Então, são 8 sessões que a gente acaba deixando de lado, sendo que os custos já estão todos pagos. E o principal, hoje, as coisas estão mudando demais. O brasileiro, ele quer que o seu representante seja igual. Antigamente tinha esse negócio que o político era intocável, agora pelo contrário. Então, a gente tem que mostrar que a coisa está diferente. Então, essa é a minha ideia, mesmo porque todo brasileiro tem um mês de férias. Mas nem foi a votação, vereador? Nem foi a votação, foi arquivado direto na comissão. Na canetada? Na comissão? Exatamente. Vereador, mas vou fazer 2 senhores aqui que vai valer por um. Gilberto Ramiro, ele pergunta se o vereador está preparado para administrar uma cidade do Porto de Guarulhos, porque diz que há muitos problemas a serem resolvidos. E o Antônio Luiz do Vale, que é ligado à saúde, diz que como prefeito, o senhor continuaria com os terceirizados na saúde? Boa pergunta. Maravilha. Bom, primeiro, eu estou há 8 anos, né? Estou completando 8 anos de vereador. Então, são 8 anos votando orçamento, são 8 anos colocando emenda, são 8 anos fiscalizando, entendendo os números da cidade, andando pela cidade, por todos os cantos da cidade, fiscalizando hospitais, fiscalizando os próprios públicos. Então, isso me permite afirmar com certeza que eu me sinto extremamente preparado. E não só isso. Lógico que essa é a minha maior memória genética de aprendizado que eu tive, são esses 8 anos. Mas, não obstante isso, eu estou me preparando muito, estou fazendo cursos em São Paulo, com pessoas renomadas até no mundo, para fazer um bom trabalho. Então, eu sou pós-graduado em Direito Administrativo também, então eu venho me preparando ao longo do tempo para fazer um bom trabalho, para chegar nesse momento. Então, sintetizando, eu me considero preparado. A hora que se for escalado como centroavante, ter pinta de centroavante. Sem dúvida. Eu me sinto preparado. E da saúde, a pergunta. Senão jamais me colocaria candidato, pré-candidato, porque senão eu poderia fazer um péssimo trabalho. Então, não. Eu me coloco pré-candidato realmente porque eu me considero capaz. E a terceirizada, sim ou não? Então, a terceirizada é uma faca de 2 gumes. A gente tem que avaliar de uma forma estratégica e pontual. Nós temos alguns médicos, né? Ao qual o Pedro já citou né? Que é o Dr. Zé Mário, que está nos auxiliando. Dentro do grupo, há divergência nesse sentido já. Não, as terceirizadas é melhor. Primeiro que as terceirizadas você consegue, de alguma forma, você não está dentro daquele teto de responsabilidade fiscal. Então você consegue acabar investindo um pouco mais dentro dessas, por exemplo, dessas fundações aí, que é o termo correto.
né, que são as OS. E nós pensamos, primeiro de tudo, dar uma qualidade melhor para o atendimento. Isso é o principal. Você diminuir a fila, diminuir o atendimento, diminuir o tempo de espera de exame. Agora, existem OS e OS, né? Essa, por exemplo, é um fracasso total. Agora, o modelo a ser executado, ainda estamos formatando, e como eu disse, a partir do momento que nós tivermos o plano de governo, aí vamos falar, mas com certeza está na mão de competentíssimos médicos. Que avaliam o que é melhor. Exatamente, mas mesmo entre eles ainda não há um consenso. Vereador Guti, o prazo de filiações partidárias terminou dia 2, né? Nós tivemos mudanças aí de vereadores, e me perguntaram por que nenhum vereador foi para o PSB com o Guti. O que houve, vereador? Porque o seu partido só tem um vereador, que é o senhor hoje. Só eu. Isso foi um pleito dos próprios pré-candidatos nossos. Eles queriam ter um ambiente mais, como se diz, mais competitivo. Porque na visão deles, se tivesse algum vereador concorrendo à reeleição, eles estariam prejudicados. E como quando eu cheguei no PSB, já existia até um grupo montado, e eles me fizeram essa colocação, falaram: Guti, a gente gostaria de não ter nenhum vereador concorrendo à reeleição. Obviamente que fui procurado por vários vereadores que eu gostaria de ter ao meu lado, porque são vereadores aguerridos, bons, mas como já havia esse acordo prévio com todos... Isso não foi pior para o senhor? Pode ter sido melhor para os seus candidatos, não foi pior para o senhor, né? Então, mas quando a gente combina algo, a gente não pode romper. Quantos e quantos partidos, presidente de partido, não, aqui não entra mais vereador algum. E no último dia de filiação entra 4, 5. Já estava com a ficha guardada, né? Exatamente. Então eu quero mostrar que em pequenas atitudes, em pequenas ações, a gente está fazendo o correto. Com seriedade. Se compromissou, cumpriu. Produção, me avisa, está me contato telefone, produção? O ex-vereador e médico, José Mário. Bom dia, doutor José Mário. Bom dia, Pedro Notaro. Bom dia, vereador Guti. Bom dia a todos que nos ouvem, Arnone. Só queria fazer um comentário e ratificar a fala do vereador Guti em relação à área da saúde, que é em função dos terceirizados. Na realidade, a terceirização, lamentavelmente, é uma situação que hoje não temos como não tê-la no Brasil como um todo. Porque hoje a cidade, não obstante com a administração que temos, já vem há muitos anos aplicando muito mais do que os 15% que manda a emenda constitucional 29. Mas mesmo assim é absolutamente muito menos do que aquilo que nós necessitamos. E se nós fôssemos contratados, todos, embora tenhamos gestão plena na saúde, todos os médicos e funcionários da saúde forem contratados pela Secretaria da Saúde, nós infelizmente estouramos o limite de responsabilidade fiscal. Claro que no próximo governo deveremos fazer investidas no governo federal, usando os caminhos legais, para que haja um meio que pelo menos a saúde, que é tão precária na saúde, possa ter uma exceção para que a gente possa realmente contratar diretamente os funcionários da área da saúde. E enquanto isso não acontece, o que não acontece hoje em nossa cidade é uma fiscalização efetiva, tanto no quanti como no qualitativo, das pessoas que são e das empresas que são terceirizadas. Hoje é o nosso grande problema. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado, doutor. Obrigado pela participação. Médico do coração. Tá certo. Bom, vereador Guti, obrigado pela participação. Se tiver algo a finalizar, fique à vontade. Bom, Pedro, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez de falar um pouco do seu programa, que acredito que é um dos mais ouvidos aqui na cidade. E é muito bom poder falar e ser ouvido. Então, muito obrigado. Obrigado pela participação. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, vereador. Bom dia. 2 minutos, voltaremos, produção.
Casa Portuguesa Restaurante. Há 10 anos servindo o legítimo bacalhau Gados Morrua, com várias maneiras de preparo. Uma boa casa portuguesa acolhedora, onde todos são tratados como da família. O local é de fácil acesso, na Rua Marcelino Petito, 31, região do Picanço. Horário de funcionamento de terça a sábado, das 11 às 21 horas. Aos domingos e feriados, das 11 às 17 horas. Ou até o último cliente. Telefone 2452-3344. Confederação Nacional dos Trabalhadores Químicos do Brasil, lutando pela qualidade de vida, segurança, formação e qualificação profissional dos trabalhadores. Sedes em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte e Guarulhos. Acesse www.cntq.org.br. Tax é com a Guarucop. Guarucop Rádio Tax. Basta ligar para você ter o conforto e comodidade antes mesmo do embarque. Esqueça congestionamento e estacionamento. Chame a Guarucop. Tax especial. www.guarucop.com.br. Fone 2440-7070. Prefeitura de Guarulhos. Para saber mais informações sobre a sua cidade, acesse www.guarulhos.sp.gov.br. Você sabia que a emissão do seguro-desemprego por parte dos empregadores deve ser feita por meio do certificado digital? Então adquira o AC Certifica, o certificado digital da ACE Guarulhos, com benefícios exclusivos para associados. Para mais informações, acesse www.aceguarulhos.com.br. ACE Guarulhos, com você em todas as etapas de sua empresa. Atenção, trabalhador no comércio. O Sim Comerciários de Guarulhos, Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos e região, oferece muitos benefícios para você e sua família. Milhares de comerciários já estão aproveitando todos estes benefícios. Não perca mais tempo. Junte-se a nós e tenha mais qualidade de vida para você e sua família. Ligue 2475-6565 ou acesse www.comerciariosdeguarulhos.org.br. 7h46, 7h46, Radar Notícias ao vivo. Bom dia, Najara Nogueira. Bom dia, Pedro, Virgílio, bom dia a todos. Virgílio Rocha, bom dia. Bom dia, Pedro, bom dia, Najara, bom dia a todos. É só uma observação, algumas pessoas estão questionando por que o Wagner Freitas não saiu da Secretaria de Esportes. Porque, para quem eventualmente pensa em ser candidato a prefeito ou vice, o prazo é 4 meses antes das eleições, tá certo? Então, uma eventual candidatura do Wagner Freitas a vereador já está descartada. Agora, o professor Moacir, se ele realmente, a intenção dele fosse somente ser candidato a prefeito ou vice, ele poderia ter continuado na Secretaria de Educação. Ele retornou, ou seja, ele ainda pode ser candidato à reeleição como vereador, tá ok? Fala aí, Najara. Pedro, o nosso ouvinte Valcides do Jardim do Papai, ele mandou fotos para nós da Rua Maria das Dores Cândido de Jesus, no Jardim Primavera, e também da Rua Alzira Justina de Oliveira, muita sujeira. Entulho, né? Entulho. Nossa, os marcianos atacaram ferozmente esse final de semana. Imundícia, hein? Onde que é isso mesmo? Na Rua Maria das Dores Cândido de Jesus, no Jardim Primavera, e na Rua Alzira Justina de Oliveira, também no bairro. Eu me pergunto o que fazer, viu? Eu acho que alguns pontos críticos de Guarulhos precisam de caçambas, mas a população... Olha, tudo isso aí, gente, vai virar doença, viu? Tudo isso aí viram vetores que transmitem doenças. Lamentavelmente. Que mais? A Cida do Vila Rio mandou uma foto para nós de um reparo que fizeram num buraco na Rua Sítio Novo de Goiás, na Vila Rio de Janeiro. O reparo é aquela mancha? É aquela mancha mais escura. Está muito mal feito, é isso? Não, Pedro, até que esse está feito... Ah, ela está agradecendo? Ela está agradecendo. Ah, aleluia. Elogiando. Elogiando, é. O Antônio Luiz do Vale, ele manda fotos da Rua José Miguel Áquel, onde há muito esgoto e sujeira, e manda outra foto da Rua Jiquitiba, no Pimentas, onde há um buraco que foi sinalizado com sofá e galhos de árvores. Rua o quê, Jiquitiba? Rua Jiquitiba, no Pimentas. Manda para o Silvio Santos. É. Então, vamos mandar para o Guaru, né?
Agora a prefeitura também, a assessoria da prefeitura. O Marcelo Rocha também mandou uma foto reclamando de um buraco na rua Silvio Baroni com Antônio Bardella, que é uma cratera ali, um buraco. Aí é com a Proguaru. Isso. Que mais? O Daniel da farmácia, ele tem algumas reclamações. A primeira é que na UBS Santa Lídia está sem médico para atendimento da população. E enquanto ele estava ali pelo bairro, ele registrou outro ataque dos marcianos, na rua José Nilson Ferretti. Olha lá. Caramba. Ali até acho que tentaram colocar fogo no entulho para ver se minimizava o problema. O que acontece com a população de Guarulhos, hein? É muita sujeira, é muita falta de educação ambiental, hein? Não sei se você viu uma matéria no jornal esses dias. Nós temos várias empresas que trabalham com reciclagem na cidade, mas é muito pouco, não vence a quantidade de resíduos. Não mesmo. Está faltando uma ação mais efetiva da prefeitura, né? Na área ambiental, de educacional, de multas também. E também de resolver captar todo esse entulho. E ele também manda fotos do ataque dos marcianos na Viela Vitória, que fica entre as ruas Munhoz Melo com a Silvestre Pires de Freitas. Pois não, produção. Nossa Senhora, onde que é isso? Na Viela Vitória, que fica entre as ruas Munhoz Melo e Silvestre Pires de Freitas. Vergonha alheia de tanta sujeira, hein? O que mais? O Geraldo Teixeira, ele reclama da Avenida Carmela Tomeu, que também está cheio. Na verdade, ele é morador dessa rua e reclama que a prefeitura fez o reparo de um buraco, ele mandou fotos para nós, e deixou outro buraco lá. Ele falou que a distância de um buraco para o outro não tem nem 5 metros de distância. E só fizeram reparo de um, o outro continua lá. Só tinha uma ordem de serviço. Só tinha uma ordem de serviço. Na Carmela Tomeu? Na Carmela Tomeu. Lá no Jardim Presidente Dutra? Isso, na Vila Carmela, o nosso ouvinte falou. Bom sucesso. Tá ok. Mais alguma coisa? E o Shopping Bom Sucesso vai realizar uma sessão de stand-up comedy com o humorista André Santi no dia 16 de abril às 20 horas. Legal. Os ingressos são limitados e já podem ser adquiridos na bilheteria do cinema. A entrada é no valor de R$40 e quem tem a carteirinha pode pagar meia. Tá ok, carteira estudante. Exatamente. Fala, Virgílio Rocha, e o Palmeiras, hein? Pois é, o Palmeiras venceu o Corinthians, né? E vai jogar agora com o Mojimirim para buscar a classificação no Paulistão. Mas eu destaco que hoje tem São Paulo e Trujillanos da Venezuela, às 9h45 no Morumbi pela Libertadores. Um belo jogo, hein? Um belo jogo. Mas eu quero destacar o Flamengo aqui, o Pedro. Com o fim da primeira fase do Paulistão da 3, os 8 melhores times se dividiram em 2 grupos, de onde vão sair os que subirão à segundona de 2017. O Flamengo vai enfrentar a equipe de Matão, né, Matonense, Sertãozinho e também o Nacional. Lembrando que na primeira fase o Flamengo empatou com o Matão e Sertãozinho em 0-0 em casa e fora de casa. E contra o Nacional venceu por 1-0. E os horários, as datas e horários dos jogos serão definidos hoje às 16 horas na federação. Virgílio, dessa Série A3 sobem 2 ou sobe 1? 2 equipes. 2 equipes. E há uma investigação policial, né? Então, Pedro, essas são denúncias do ano passado que beneficiariam apostadores, né? Sites de apostas internacionais, até. O pessoal da Ásia, da China, lá, que chegaram a oferecer dinheiro para dirigentes do futebol da Série A3 para manipular, para eles perderem, né? Para manipular resultados. Agora, por favor. Essa decisão da Secretaria de Segurança do Estado não é nova, né? De proibir torcida única. Já tivemos isso no passado e não deu certo, né? Infelizmente aqui é o cidadão do bem pagando pela ação de bandidos. Pelo cidadão do mal. O governo impõe torcida única para os clássicos até dezembro. Até 31 de dezembro, os clássicos realizados no estado de São Paulo vão ter torcida única. Foi a decisão tomada nesta segunda pela Secretaria de Segurança Pública após uma onda de violência no domingo entre corintianos, lá, entre aspas, e palmeirenses. Sinceramente, eu discordo dessa decisão. Tem que combater os bandidos, não é penalizar o torcedor, né? Que ideia é essa? Proíba, né? É fácil, né? É mais fácil. Dá uma canetada e tchau. Vamos lá, rápido intervalo, produção, 2 minutos. Estúdio de Beleza by Jorge, o endereço certo para homens e mulheres cuidarem da boa aparência. Agora em novo endereço, Rua Renato de Andrade Maia, 574, em frente ao Senai. Estúdio de Beleza by Jorge, telefone 2461-2255.
Reclamações, dúvidas, críticas e sugestões sobre o transporte e o trânsito em Guarulhos, ligue 2475-6996. 2475-6996. Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção e do Mobiliário de Guarulhos. Rua Santo Antônio, número 17. Horário de atendimento, de segunda a quinta-feira, das 8h30 às 19 horas. E sexta-feira, das 8h30 às 18 horas. Ligue para o sindicato 2409-5854 ou 2468-8152. Há 50 anos, o Sincoverg, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos, vem conquistando importantes avanços para a categoria. Direito à PLR, cesta básica gratuita, convênio médico ao trabalhador e sua família. Sincoverg, há mais de meio século conduzindo nossas lutas. Rua Jaiminho, telefone 2441-3442. 55 minutos, 7h55. Roberto Samuel. Opa, vamos falar dos bastidores da política de Guarulhos. Olha, esse final de semana ferveu os bastidores, viu, Pedro? Muita gente, digamos assim, parecia um grande balcão de negócios, viu? O que eu achei interessante é o Jorginho Tadeu, filho do deputado federal e presidente estadual do DEM. Ele saiu do DEM e foi para o PMDB. Será que ele não achou que o DEM seria uma boa casa? Acho que ele conhece o pai dele, né? Eu acho que ele conhece o pai dele. Ele sabe o pai que tem. Ele foi o PMDB, né? O Jorge Tadeu está dizendo que o filho dele foi para o PMDB porque a Executiva Nacional garantiu que em Guarulhos o PMDB vai apoiar o DEM. Olha, pelo que eu tenho conversado com alguns integrantes do PMDB, Pedro, digamos assim, que eles estão muito bem afinados, eles têm tido conversas longas e frutíferas. Agora, chama a atenção o vereador João Darcio, secretário de Segurança. Ele chegou ontem na Câmara, a primeira atitude foi defumar o gabinete. Eu vi defumar, defumar como, Pedro? Foi algum incenso? Porque ele é... Ele é supersticioso, né? Incenso é para afastar os maus espíritos, não é? Mas ele é evangélico no Novo Brasil. É evangélico. Aliás, ontem eu conversei com o João Dácio, rapidamente, estava muito bravo ele. Por quê? Digamos aí que teve uns pré-candidatos que eram do PTN, que estavam no PTN, agraciados, recebendo apoio durante 4 anos e sumiram no último final de semana. Mais informações com o repórter Rodrigo Souza na viatura Vigorito. Tenho aqui do PA Paraíso e agora pelo menos uma boa notícia para a população. Em uns 10 minutos já chegou um clínico aqui e esse clínico já começou o atendimento aqui à população, Pedro. O pediatra ainda não chegou, mas o clínico pelo menos já está aqui trabalhando e dando atendimento à população. Para terminar, eu só quero trazer uma informação sobre o trânsito, Pedro. Acabou de me chegar aqui uma informação que desde ontem há um caminhão quebrado no Silvio de Bom Sucesso atrapalhando o trânsito por lá. É uma fonte da própria prefeitura que me passou. A prefeitura ela tem apenas um guincho nesse momento para fazer essa remoção e esse guincho está quebrado, esse veículo continua lá e quem está passando pelo Silvio, quem precisar passar nas próximas horas, com certeza vai ter bastante problemas aí, Pedro. Tá ok, Rodrigo Souza, obrigado pela participação. Roberto, eu recebi informação que o Paulo Sérgio, vereador Paulo Sérgio, teria se filiado ao DEM. É verdade. Aliás, eu tentei conversar com ele também, não consegui. Também. Mas uma pessoa ligada ao DEM me confirmou. Também. Então você também tem a mesma informação, né? São 6 vereadores, mais o primeiro vice, que era o primeiro vice do PSD, o Rogério Santos, que ficou um ano como vereador. Então seriam 7 vereadores. Então, e você perdeu a aposta para mim? Perdi. Perdeu a aposta, o Moacir voltou para a Câmara. Vamos pagar o almoço ali no... Não, pode ser café da manhã mesmo, estou com fome. Pode ser. Ele falou que ele vai comer rápido. Ponto final da edição de hoje. Tenham todos bom dia, obrigado pela audiência. Estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, a partir das 7 horas da manhã. Até lá. No ar, radar de notícias, prestação de serviços, utilidade pública, informação, líder de audiência, atendendo a comunidade, radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Armani, radar de notícias.